Olá, amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato. Essa é a sua casa e seja bem-vindo. Bem, pessoal, aqui na minha região, nosso povo aqui costuma falar que o castigo costuma vir a cavalo. Mas no caso daquele ataque de ontem, realizado pelo Zelensky contra instalações importantes do setor de energia russo, parece, meus amigos, que o cavalo veio bem mais rápido. Eu diria até que ele veio a jato. Para quem não viu o nosso vídeo publicado ontem, dia 14 de janeiro de 2025, as forças ucranianas haviam utilizado cerca de 200 mísseis e drones para atacar alvos dentro da Federação Russa. Inclusive, utilizaram os mísseis ATACMS e Storm Shadow fornecidos a eles pelos seus parceiros da OTAN. Esse ataque, que como eu disse, aconteceu na madrugada de ontem, terça-feira, dia 14, está sendo considerado até este momento como o maior ataque ucraniano desde que aquele país recebeu a autorização dos seus aliados para usar mísseis ocidentais para atingir o território russo. Na ocasião, o Putin disse que isso seria como uma declaração de guerra da OTAN e que haveria uma resposta, retaliações. Não houve. Pelo menos por enquanto, né? E de acordo com nossas informações, nesse ataque aí, depósitos de munições, fábricas químicas, estruturas relacionadas ao setor petrolífero russo e alguns outros alvos importantes foram atingidos e sofreram consideráveis danos, e isso aí causou até mesmo a suspensão temporária do tráfego aéreo e o fechamento de escolas na região centro-oeste da Rússia. Acontece que algumas mídias com acesso a fontes do governo russo informaram ontem, logo após os ataques, que uma dura resposta estava sendo preparada. E essa resposta aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, dia 15, hoje, quando, de acordo com uma publicação da Euronews, os russos lançaram mais um devastador ataque de mísseis e drones. Segundo eles gostam de usar essa palavra. Segundo a Euronews, foi um ataque em larga escala contra a infraestrutura energética ucraniana. E você aí, meu amigo, você que gosta desse nosso trabalho e deseja nos ajudar a manter isso aqui, pode fazer a sua contribuição, pode nos ajudar usando aí o Valeu e o Pix, a chave do Pix. A gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça aí, meu parceiro, de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também no sininho para acionar as notificações. Isso tudo é muito importante para o canal, pois estimula o algoritmo a impulsionar o nosso trabalho. A Força Aérea Ucraniana emitiu um comunicado dizendo que havia sido detectado vários grupos de mísseis lançados pelos russos e isso gerou um alerta a nível nacional. A gente sabe que funciona assim mesmo. Os meios de vigilância da OTAN, as aeronaves, satélites e outros meios, incluindo espiões, informantes em terra, estão sempre alertas e ligados quanto à decolagem das aeronaves de ataque russa. Os Su-34 são muito visados, os grandes bombardeiros, o Tu-22, o Tu-95, todas essas aeronaves são muito visadas por esses dispositivos, esses meios de vigilância. E assim que eles decolam, os ucranianos são imediatamente avisados pelos seus financiadores da OTAN. E eles logo acionam os alertas, porque já esperam mesmo por um ataque nesses casos. Então, os ucranianos foram informados, né, inclusive dos lançamentos dos mísseis e já se prepararam para tentar interceptar essa leva de mísseis e drones.
Segundo a Euronews, esse ataque dos russos agravou ainda mais a pressão sobre a infraestrutura energética ucraniana, que tem sido alvo frequente dos mísseis e drones. Nesse ataque de hoje, o governo de Kiev disse que Moscou utilizou 43 mísseis balísticos e de cruzeiro e usou também 74 drones. A agência France Press, citando como fonte a Força Aérea Ucraniana, disse que as defesas do país interceptaram 30 mísseis e 47 drones. Interessante, pessoal, que dessa vez a narrativa deles deixou passar alguns mísseis e drones, não interceptaram todos. Como a gente já está acostumado a receber os boletins dos ucranianos logo após os ataques, onde eles informam que normalmente todos foram destruídos e parte também foi desviada pela interferência eletrônica. Sempre existem esses informes deles dizendo isso. Dessa vez, parece que não conseguiram interceptar todos. Segundo o governo russo, a estrutura energética da Ucrânia é um alvo legítimo, pois fornece apoio e condições para que a indústria daquele país continue atuando e produzindo itens que são utilizados pelas tropas do Zelensky lá na linha de frente. E os russos, o governo russo, disse ainda que nesse ataque todos os alvos foram atingidos. Mídias alternativas informaram que alvos importantes nas regiões de Kharkiv, Lviv e Ivano-Frankivsk foram atingidos, sofrendo grandes danos. Informações essas de mídias alternativas. Alguns especialistas observaram que parte dos mísseis lançados nos últimos ataques russos se concentraram contra alvos na região oeste da Ucrânia, onde estão localizados grandes depósitos de gás que estão sendo usados para suprir parte das necessidades energéticas daquele país. Durante esse ataque, que, como dissemos, atingiu alvos no oeste da Ucrânia, lá nas proximidades da cidade de Lviv, capital do oblast de mesmo nome, que fica, como a gente disse, lá em cima na Ucrânia, e faz divisa com a Polônia. Devido a esses ataques aí nessa região, a Força Aérea Polonesa decolou seus caças, alegando que isso aí era para interceptar qualquer dispositivo russo que viesse a cruzar a fronteira e avançar sobre o território polonês. Recursos de mídia disseram que 2 locais de infraestruturas críticas ucranianas localizadas nas cidades de Drohobych e Stryj, localizadas próximas à fronteira com a Polônia, foram atingidos pelos russos. Alvos de infraestrutura importante nessas 2 cidades foram atingidos, segundo algumas mídias, isso lá pertinho da fronteira com a Polônia. Supõe-se que esses locais de infraestruturas críticas sejam depósitos de gás. Pessoal, essa informação aí de que os poloneses, que a gente sabe que figuram entre os maiores financiadores dessa guerra, essa informação de que eles mais uma vez levantaram seus caças durante um ataque russo, isso aí é pura ação midiática e tentativa de demonstrar força, é só isso. Pois é, amigos, e como é de costume, depois de ordenar aquele grande ataque de ontem que causou mesmo sérios danos a instalações dos setores energético e militar da Rússia e sofrer hoje mais uma forte resposta russa contra esse mesmo setor em seu país, o Zelensky correu choramingando para as mídias sociais para se vitimizar, fazer aquela costumeira chantagem e aproveitar para pedir aos seus financiadores mais doações de sistemas de defesa aérea. Ele faz isso sempre.
Em uma publicação em uma rede social, ele disse o seguinte, abre aspas, em pleno inverno, o alvo dos russos continua mesmo sendo nosso setor energético. Entre os alvos estão infraestruturas de gás e instalações de energia que garantem uma vida normal para a população. Fecha aspas, isso aí foi o que o Zelensky disse em sua rede social. Isso como se fosse possível, né, meus amigos? Como se fosse possível a população ter vida normal em um país que buscou uma guerra contra uma das maiores potências militares do mundo. Não sei se é possível ter vida normal em tal circunstância. Como dissemos, ele, o Zelensky, se esqueceu que no dia anterior havia ordenado o lançamento de cerca de 200 mísseis e drones contra alvos dentro da Federação Russa. E, pessoal, a meu ver, a resposta russa a essa ordem aí do Zelensky, apesar de ter sido imediata e parecer ter atingido alvos importantes no setor de energia ucraniano, a meu ver, ainda foi fraca e insuficiente diante dos danos causados pelo ataque ucraniano acontecido no dia anterior. Isso aí é minha opinião. Foi uma resposta fraca. Claro que tem amigos que pensam diferente e a gente respeita a opinião, mas os danos que a gente viu, as imagens que a gente viu de grandes incêndios na Rússia ontem, a gente esperava alguma coisa maior. Bem, amigos, é isso, nós estamos parando por aqui. Obrigado pela sua ótima companhia e eu te aguardo aqui no canal no nosso próximo vídeo. Até lá!